Fala galera, sejam bem-vindos ao Aretê. Está começando o quarto episódio do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, Lei 9.985. Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus melhores amigos e deixe seus comentários aí embaixo com críticas e sugestões. Vamos lá? Capítulo 4 da Criação, Implantação e Gestão das Unidades de Conservação. Artigo 22. As unidades de conservação são criadas por ato do poder público. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. A criação de unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento. Parágrafo 3º. No processo de consulta de que trata o parágrafo 2º, o poder público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e às outras partes interessadas. Parágrafo 4º. Na criação de estação ecológica ou reserva biológica não é obrigatória a consulta de que trata o parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 5º. As unidades de conservação do grupo de uso sustentável podem ser transformadas total ou parcialmente em unidades de grupo de proteção integral, por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 6º. A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 7º. A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei específica. Artigo 22-A. O poder público poderá, ressalvadas as atividades agropecuárias e outras atividades econômicas em andamento e obras públicas licenciadas, na forma da lei, decretar limitações administrativas provisórias ao exercício de atividades e empreendimentos efetivo ou potencialmente causadores de degradação ambiental, para a realização de estudos com vistas na criação de unidade de conservação, quando, a critério do órgão ambiental competente, houver risco de dano grave aos recursos naturais ali existentes. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da restrição e observância à ressalva constante do CAPT, na área submetida a limitações administrativas, não serão permitidas atividades que importem em exploração a corte raso da floresta e demais formas de vegetação nativa. Parágrafo 2º. A destinação final da área submetida ao disposto nesse artigo será definida no prazo de 7 meses, improrrogáveis, findo o qual fica extinta a limitação administrativa. Artigo 23. A posse e uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais nas reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável serão regulados por contrato, conforme se dispuser no regulamento desta lei. Parágrafo 1º. As populações de que trata este artigo obrigam-se a participar da preservação, recuperação, defesa e manutenção da unidade de conservação. Parágrafo 2º. O uso dos recursos naturais pelas populações de que trata este artigo obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Proibição do uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou de práticas que danifiquem os seus habitats. Inciso 2. Proibição de práticas ou atividades que impeçam a regeneração natural dos ecossistemas. Inciso 3. Demais normas estabelecidas na legislação, no plano de manejo da unidade de conservação e no contrato de concessão de direito real de uso. Artigo 24. O subsolo e o espaço aéreo, sempre que influírem na estabilidade do ecossistema, integram os limites das unidades de conservação. Artigo 25. As unidades de conservação, exceto área de proteção ambiental e reserva particular de patrimônio natural, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos. Parágrafo 1º.
O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de conservação. Parágrafo 2º. Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as respectivas normas de que trata o parágrafo 1º poderão ser definidas no ato de criação da unidade ou posteriormente. Artigo 26. Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional. Parágrafo único. O regulamento desta lei disporá sobre a forma de gestão integrada do conjunto das unidades. Artigo 27. As unidades de conservação devem dispor de um plano de manejo. Parágrafo 1º. O plano de manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. Parágrafo 2º. Na elaboração, atualização e implementação do plano de manejo das reservas extrativistas, das reservas de desenvolvimento sustentável, das áreas de proteção ambiental e, quando couber, das florestas nacionais e das áreas de relevante interesse ecológico, será assegurada a ampla participação da população residente. Parágrafo 3º. O plano de manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de 5 anos a partir da data de sua criação. Parágrafo 4º. O plano de manejo poderá dispor sobre as atividades de deliberação planejada e cultivo de organismos geneticamente modificados nas áreas de proteção ambiental e nas zonas de amortecimento das demais categorias de unidade de conservação, observadas as informações contidas na decisão técnica da Comissão Técnica Nacional da Biossegurança, CTN-Bio, sobre: inciso 1. O registro de ocorrência de ancestrais diretos e parentes silvestres. Inciso 2. As características de reprodução, dispersão e sobrevivência do organismo geneticamente modificado. Vamos lá, galera! Inciso 3. O isolamento reprodutivo do organismo geneticamente modificado em relação aos seus ancestrais diretos e parentes silvestres. E, inciso 4. Situações de risco do organismo geneticamente modificado à biodiversidade. Artigo 28. São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu plano de manejo e seus regulamentos. Parágrafo único. Até que seja elaborado o plano de manejo, todas as atividades e obras envolvidas nas unidades de conservação de proteção integral devem se limitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos que a unidade objetiva proteger, assegurando-se às populações tradicionais, porventura residentes na área, as condições e os meios necessários para a satisfação de suas necessidades materiais, sociais e culturais. Artigo 29. Cada unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral disporá de um conselho consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil, por proprietários de terras localizadas em refúgio de vida silvestre ou monumento natural, quando for o caso, e, na hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 42, das populações tradicionais residentes, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade. Artigo 30. As unidades de conservação podem ser geridas por organizações de sociedade civil de interesse público, com objetivos afins aos da unidade, mediante instrumento a ser firmado com o órgão responsável por sua gestão. Artigo 31. É proibida
a introdução nas unidades de conservação de espécies não autóctones. Parágrafo 1º. Excetuam-se do disposto nesse artigo as áreas de proteção ambiental, as florestas nacionais, as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável, bem como os animais e plantas necessários à administração e às atividades das demais categorias de unidades de conservação, de acordo com o que dispuserem em regulamento e no plano de manejo da unidade. Parágrafo 2º. Nas áreas particulares localizadas em refúgios de vida silvestre e monumentos naturais, podem ser criados animais domésticos e cultivadas plantas consideradas compatíveis com as finalidades da unidade, de acordo com o que dispuser o seu plano de manejo. Artigo 32. Os órgãos executores articular-se-ão com a comunidade científica, com o propósito de incentivar o desenvolvimento de pesquisas sobre a fauna, a flora ecológica e a ecologia das unidades de conservação e sobre formas de uso sustentável dos recursos naturais, valorizando-se o conhecimento das populações tradicionais. Parágrafo 1º. As pesquisas científicas nas unidades de conservação não podem colocar em risco a sobrevivência das espécies integrantes dos ecossistemas protegidos. Parágrafo 2º. A realização de pesquisas científicas nas unidades de conservação, exceto a área de proteção ambiental e reserva particular do patrimônio natural, depende de aprovação prévia e está sujeita à fiscalização do órgão responsável por sua administração. Parágrafo 3º. Os órgãos competentes podem transferir para as instituições de pesquisa nacionais, mediante acordo, a atribuição de aprovar a realização de pesquisas científicas e de credenciar pesquisadores para trabalharem nas unidades de conservação. Artigo 33. A exploração comercial de produtos, subprodutos ou serviços obtidos ou desenvolvidos a partir dos recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais ou a exploração da imagem da unidade de conservação, exceto a área de proteção ambiental e reserva particular do patrimônio natural, dependerá de prévia autorização e sujeitará o explorador a pagamento, conforme disposto em regulamento. Artigo 34. Os órgãos responsáveis pela administração das unidades de conservação podem receber recursos ou doações de qualquer natureza, nacionais ou internacionais, com ou sem encargos, provenientes de organizações privadas ou públicas, ou de pessoas físicas que desejarem colaborar com a sua conservação. Parágrafo único. A administração dos recursos obtidos cabe ao órgão gestor da unidade, e estes serão utilizados exclusivamente na sua implantação, gestão e manutenção. Artigo 35. Os recursos obtidos pelas unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral, mediante a cobrança de taxa de visitação e outras rendas decorrentes de arrecadação, serviços e atividades da própria unidade, serão aplicados de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1. Até 50% e não menos que 25% na implementação, manutenção e gestão da própria unidade. Inciso 2. Até 50% e não menos que 25% na regularização fundiária das unidades de conservação do grupo. Inciso 3. Até 50% e não menos que 15% na implementação, manutenção e gestão de outras unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral. Artigo 36. Nos casos de licenciamento ambiental, de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório EIA-RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo no regulamento desta lei. Parágrafo 1º. O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento.
Parágrafo 2º. O órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA-RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de conservação. Parágrafo 3º. Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente a grupo de proteção integral, deverá ser uma das beneficiadas na compensação definida neste artigo. Parágrafo 4º. A obrigação de que trata o caput deste artigo poderá, em virtude do interesse público, ser cumprida em unidades de conservação, de posse e domínio públicos do grupo de uso sustentável, especialmente as localizadas na Amazônia Legal. Galera, é isso aí. Esse foi o 4º episódio do SNUC, Lei 9.985. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like para o algoritmo entender que nosso conteúdo é relevante. É isso aí, galera. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima. Falou, tchau!